Fala, meus queridos primos e primas estagiárias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero trazer um vídeo muito interessante aqui para o meu canal, tá? Esse vídeo surgiu de uma ideia, quando eu estava começando a minha carreira, eu ia pesquisar muitas vezes no Google sobre as coisas que aconteciam no dia a dia na empresa, né? Eu encontrava muitas questões teóricas, apostilas, muito teoria, e quando eu ia ali para o YouTube, né, pesquisar, também achava vídeos curtos que não dava todos os detalhes, do começo, meio e fim, sempre faltava uma parte. E, também muita teoria, né, vídeos de faculdade, etc, né? Mas assim, não compilava com aquilo que eu queria no meu dia a dia lá, tá? Então, assim, quero trazer para vocês um conteúdo que vai falar ali de tanto de contabilidade, controladoria, FP&A, tá? Que envolve todas essas áreas. Então, desde o começo do levantamento de despesa até entrada de nota fiscal, faturamento, formação de preço, custo, tá? Então, eu quero trazer isso para vocês como se fosse uma empresa mesmo, desde o início. E aí a gente vai fazendo essa segmentação. Não vou conseguir provavelmente fazer em um vídeo só, vai ficar em dois até três vídeos, tá? Mas vai ser muito interessante porque é caso prático, é caso que eu aplico e que eu vejo no dia a dia da empresa, tá? Então, assim, vai ser muito legal, muito dinâmico para quem está começando ali, né? Lógico, para quem já trabalha, gente, para quem já faz isso, esse vídeo não é para você. Isso é para quem está começando, para quem tem interesse de migrar para uma outra área, entender a outra área do coleguinha do lado aí, né? Ou para você, empresário que está começando, que tem uma pequena empresa, que precisa entender de uma forma prática aí a questão de controladoria, contabilidade ali, de todo o processo, tá? Esse vídeo é para você. Você que está a tempo aí na área, já trabalha, já tem sistema integrado, né? A não ser que você queira aí também dar uma olhada só para recapitular aí, tá bom? E lógico, né? Sempre aí eu já peço para vocês aí, né, curtir, né, dar um joinha, é só um clique rapidinho, né, e aí no canal, né, e fazer o comentário aí, para a gente continuar aí mais criando mais conteúdos aí para vocês, né, de forma prática. O que eu quero trazer para vocês é de forma prática, tá? O que eu vejo no dia a dia, o que a gente aplica no dia a dia nas empresas, tá? Bom, contextualizando um pouco, né? Lá antigamente a gente ouvia falar muito de contabilidade, né? Era contabilidade daqui, contabilidade dali, que se tornou controladoria, o controller, controladoria, né? Planejamento financeiro, né? Ali, e depois de um tempo começou a surgir o FP&A, né? E a modelagem financeira, então são siglas novas aí, é como se fosse a evolução da contabilidade, tá? Então, assim, vou explicar para vocês que antigamente nós tínhamos o departamento de contabilidade que cuidava ali do patrimônio, a parte fiscal integrada ali com a contabilidade, né, que fazia ali toda a parte de arrecadação de impostos ali, né, apuração de impostos, e esse era a contabilidade ali da empresa. Empresas pequenas, empresas de médio porte, geralmente contratam as escritórios de contabilidades. E o que eu vou trazer hoje para vocês o escritório de contabilidade não apresenta isso para o empresário. André, você está falando abobrinha. Não, não estou. Eu já trabalhei em três empresas, estou na quarta, que o escritório de contabilidade é terceirizado. Já trocamos de escritório nessas empresas que eu trabalhei para ver se melhorava. E a contabilidade, o que que ela faz? Ela faz a contabilização, o escritório de contabilidade faz a contabilização e a parte fiscal lá, para entregar as obrigações acessórias, a preocupação deles é isso. E não trazer informações para o empresário, que são informações muito importantes, que vem ali de o banco de dados, vamos falar assim, que está ali à disposição do empresário. Tá? Então a contabilidade tem contabilidade que oferece isso? Tem, entendeu? Mas na maioria não acontece isso. Então quero deixar bem claro aí para vocês, tá? Então assim, partindo desse princípio, tá? Então a gente vai contar uma historinha aqui, tá? Então tem um empresário chamado Bruno, tá? Bruno trabalhava numa empresa, ali trabalhou durante anos, né? Aí saiu, foi mandado embora, pegou a rescisão dele e resolveu montar uma empresa para ele, tá? Primeiro da maneira informal, começou a comprar ali calçados, né? Pela internet, né? Fazer aí e fazia a venda desses calçados para os amigos. A empresa dele foi crescendo, tá? Então ele abriu
uma loja, só que ele não ficou contente com a loja ali e ele queria abrir como se fosse um centro de distribuição, comprar, né, em grande quantidade e revender. E aí ele foi trabalhando com isso no dia a dia, foi contratando pessoas, foi crescendo a empresa dele e a partir desse momento ele tinha ali uma empresa formada, tá? Tinha um escritório de contabilidade, né? Que apresentava para ele ali, fazia contabilidade básica, mas não apresentava e não explicava para ele os números. E ele via que muitas vezes a conta não fechava, não batia, e ele via que a empresa se pagava até, mas ele não tirava muito lucro ali. E a empresa tinha um faturamento muito alto e não tirava muito lucro. Então, ele pediu para a gente dar uma olhada no balanço dele e falar: olha, eu quero o lucro de X reais, certo? Eu quero que a minha empresa tenha esse lucro, e o que que eu preciso fazer? Né? O que que eu preciso analisar, quais as informações que eu tenho aqui. Então, esse é o contexto geral, tá? Bruno, nosso empresário aí, da distribuidora de calçados SA, tá? Bom, o que que é o primeiro passo que nós devemos fazer? Vamos lá. Aqui, tá? Eu vou apresentar para vocês um DRE direto, tá? E a gente vai trabalhar em cima desse DRE. DRE, demonstração de resultados do exercício, tá? Não vou falar de teoria de DRE, nada disso. Isso daqui são informações que tem na sua contabilidade, ou você pode formar, fazendo levantamento de todas as despesas. De repente você tem um sistema integrado, você vai lá, vai pegar todas as suas despesas, classificar todas as suas despesas, ou seja, tudo aquilo que eu pago, que a minha empresa paga, você vai fazer essa classificação aí, correto? Então vamos estudar um pouco essa classificação aqui. Isso é muito importante, entender as despesas da empresa, tá? Então, assim, fazendo o estudo dessa empresa, a gente entendeu que toda a parte de folha de pagamento, e eu vou falar dessas despesas aqui, né, para que a gente, quem nunca viu um DRE na vida, né, vai ver aqui, começando dessa parte aqui, tá? Vamos lá. Então, assim, na parte ali das despesas que eu tenho, né, todas as minhas despesas operacionais, administrativas, né, que eu tenho na empresa, são essas despesas aqui que a gente levantou, tá? Que são salários ordenados, tá? O quanto que o sócio tira por mês, tá? 13º salário, férias, tá? O INSS pago, FGTS, esses números são fictícios, tá, gente? Então, não vou falar quantidade de funcionário, não vou fazer cálculo de folha, nada disso. Isso é para outro vídeo, de outra maneira, tá? Então, vamos falar só desses números aqui. Então, aviso prévio indenizado, tá? O vale transporte, assistência médica, né? FGS, FGTS de rescisão, tá? Isso daqui, adicional de periculosidade, adicional noturno, hora extra, toda essa parte aqui, vamos falar aqui que é a minha folha, né? Todas as despesas ali que eu tenho com folha de pagamento, tá? Então a gente analisou as folhas pela quantidade de funcionários, são essas despesas que tem em folha aqui, tá? Continuando fazendo o levantamento, a gente achou aluguel, água, energia, tá? Telefone, o seguro que paga, material de uso e consumo ali, né, para um escritório, combustível, lubrificantes, né? Quanto que a empresa gasta aí com combustível, despesas com o sistema integrado que ele tem, os honorários da contabilidade que ele paga, fretes, né? Pedágios e serviços aí de terceiro, de pessoa física aí, tá? Fora isso, né, ele tem as despesas bancárias aqui, né, de alguns juros bancários que pode pagar de algum financiamento, alguma coisa assim, também ali tarifas, etc. Então a gente compilou tudo aqui como se fosse uma conta só, tá? Então, aqui a gente ainda não calculou o imposto de renda, ele está dando um prejuízo, lógico, está dando prejuízo porque eu não tenho receita, não tenho nada aqui, e é sobre isso que nós vamos trabalhar, tá? O importante, gente, tá? Dessa parte das despesas, gente, se você não tem um sistema integrado, mesmo que você tenha esse sistema integrado, ele tem que estar para você ali de uma forma bem parametrizado para que você realmente entenda essas despesas, tá? Então, o lançamento dessas despesas, o pagamento, a classificação correta, tá? Isso é o que os analistas, né, eles devem fazer. Então, tem um analista financeiro, gente, tem um analista da contabilidade, que estão vendo essas despesas, né? Quando entra uma nota fiscal, quando eu pago, né? Então, todas essas despesas têm que ser analisadas, todas elas têm que ter aí comprovantes, nota fiscal, etc. Então, assim, eu preciso conhecer as despesas da minha empresa. Empresário,
tá? E para você que vai fazer aí de repente uma consultoria para alguém, o levantamento de todas as despesas, tá? É muito importante. Gente, eu não vou falar de teoria, eu não vou falar o que despesas fixas, variáveis, custo fixo, custo variável, nada disso. Eu estou fazendo um levantamento da empresa, ou seja, para a empresa dele funcionar, ele paga isso daqui por mês, tá? Bom, a gente está falando aqui, né? Eu deixei 2023, mas vou mudar para 2024. A gente está falando aqui de um determinado mês, tá? Então a gente vai falar aqui do mês 05, tá? Que é a nossa aula aqui, tá? De 2024, tá? Então essa aulinha aqui é desse mês aqui, tá? Por quê? A gente pode também depois ir fazendo comparativo, tá? Mês 6, mês 7, mês 8, etc. aí, tá? Então, o que a gente pode fazer nas próximas aulas aqui. Então, assim, a conversa que nós tivemos com o Bruno, levantamos todas as despesas e essas são as despesas. Pegamos a folha, todos. Por que eu coloquei aqui? Porque quando a gente fala folha, quando a gente vai ver muitos vídeos na internet aí, né, com os professores explicando alguma coisa, eles são muito sucintos. Ah, salários. Tá? Então eles colocam isso. E eu queria trazer para vocês aqui, ó, o que que tem dentro de uma folha de pagamento, tá? Salário, prolabore, 13º, férias, INSS, FGTS, aviso prévio, vale transporte e tal. Então tudo isso daqui eu quis trazer para vocês aqui, para vocês entenderem o que é uma folha, tá? Pois as despesas básicas aí, né? Que é o aluguel, água, energia, telefone, seguro, material de consumo que usam, combustível. Então eu quis trazer de uma forma bem sucinta para vocês. Lógico, tem mais despesas, né? Podem ter, dependendo do tamanho da empresa, mas o básico que é os números para a gente trabalhar aqui, tá? Então, assim, não vou. Eu vou explicar o DRE para vocês, mas partindo da despesa. Eu não vou começar da venda aqui, e aí a gente vai formar isso daqui que vai ser a nossa aula, até a gente chegar à parte do lucro, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, gente, é, vou tirar esse número aqui e eu vou falar assim, olha, eu tenho aqui 100% é a minha despesa, tá? Que é 862 aqui, tá? E o nosso amigo, ele falou que ele quer assim, olha, André, eu queria que a minha empresa ela desse no mínimo pelo meu faturamento 1 milhão de lucro, tá? Gente, eu vou trabalhar com esse número alto, tá? Pode ser menos, né? Pode ser mais, mas eu quero que a minha empresa dê 1 milhão de lucro. Que aí no final do ano eu tenha 12 milhões aí de lucro. A empresa dando lucro, tá? Não é para o bolso do sócio, tá? É a empresa dando lucro, tá? Então, qual continha que a gente começa a fazer aqui? Bom, eu vou pegar aqui e vou saber que a minha despesa aqui, ela é 100%. E eu vou dividir essa despesa aqui, eu vou achar o lucro, tá? Aqui nessa continha. Eu vou jogar 1 milhão aqui, tá? Então vamos falar assim, ó. A despesa que eu tenho e me dá um lucro equivale a 100%, que é 1.862, certo? Então eu sei o quê? Que a minha despesa é 46%. E a minha margem que eu quero ganhar, que a empresa quer ganhar, é 54%, tá? Então eu preciso ter uma venda aqui, pagando os meus impostos, com o custo, com comissão, com frete, tudo isso daqui, pagar todas essas despesas e sobrar aqui 1.000 para minha empresa, no caixa da minha empresa aqui. Pagar o meu imposto de renda, minha contribuição social e sobrar esse número aqui para mim, tá? Então, ou seja, para eu ter 1.000, equivale ao meu 100%, tá? Então, eu fiz uma formulinha aqui, tá? Vou mostrar a forma para vocês, que é, né, dividir aí o valor de baixo, né, o de cima, né, pelo de baixo aqui, a gente vai achar a nossa porcentagem aqui. Somando os dois, pode ver que vai dar 100% aqui, ok? Então, isso que eu preciso fazer, tá? Então, a primeira questão é análise de despesas, tá? Então, fez análise de despesa, coloquei aqui, achei. Gente, pode falar o markup, né? Então não vou entrar nas regras de preço, tá? Eu não vou entrar em teoria, explicar o que é markup, o que é que não é, etc. Não, eu estou fazendo o básico para vocês, né? Em cima das minhas despesas, tá? O básico não, que é, na verdade, isso daí. E vou achar aqui para vocês que eu quero ganhar, tá? Certo? Vamos lá. Bom, tenho já todas as minhas despesas, vamos começar com a compra aqui, tá? Vou explicar um pouquinho, gente. Porra, a parte fiscal, a parte de compra de mercadoria, né?
quando eu faço essa compra, vai chegar a nota fiscal, ela tem os impostos, etc. Então, muitas pessoas têm dificuldade de ler uma nota fiscal, tá? Então, assim, eu transformei um documento, uma nota fiscal aqui, tá, em uma planilha de Excel. Por quê? Toda vez que você recebe uma nota e você lança no seu sistema, ela vai preenchendo uma tabela por trás do seu sistema, né? Quando você clica e vê a telinha bonita lá no seu sistema, por trás, né, tem uma tabela lá que vai colocando as informações. Então, eu coloquei algumas informações básicas aqui que vai ser necessário para a gente formar preço, custo e fazer apuração de imposto lá na frente, tá? O que que é isso daqui? Vamos falar de nota fiscal, tá? Vou pegar uma nota fiscal. O que que essa empresa tem? Vamos falar os nossos fornecedores, tá? Eu tenho aqui Clima Sport, couro, customizada. Eu vou fazer de uma maneira aqui, rapidinho, para ficar mais interessante, tá? Fazer uma tabelinha dinâmica aqui, tá? Então vamos lá. Meus fornecedores são esses caras aqui. E o que que eles vendem? Esses caras aqui. Olha que legal, tá? Vamos lá. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a Clean Sport, ela vende esses produtos, tá? A Customizada, ela vende esses produtos, tá? Sport SA vende esses. Importadora, tá? Eu coloquei aqui importadora da China, né? Vende esses produtos e essa indústria tecido esses produtos, tá? Então, assim, eu tenho meus fornecedores e tenho os meus produtos aqui, tá? Vou jogar aqui, tá? Um preço unitário aqui embaixo só para a gente ter, olha. Eu comprei a sandália infantil, teve dois preços diferentes. A sandália masculina teve dois preços diferentes, etc, tá? Aonde eu estou vendo isso daqui, tá? Na tabela de preço unitário aqui. Bom, então basicamente, gente, por que eu quis fazer isso daqui? Porque na formação de preço, na formação de custo, tá? A gente vai olhar isso daqui separado, ó. O mesmo sapato, ele tem três preços diferentes, tá? Então a gente vai falar um pouco disso daqui, tá? Então assim, vou apagar, certo? Gente, a aula vai ficar um pouco extensa, mas é muito interessante a gente ver até o final. Vamos analisar uma nota fiscal, tá? Então, o que que eu tenho na nota fiscal? Eu tenho o número da nota fiscal, eu tenho o meu fornecedor, eu tenho o meu produto, eu tenho a minha quantidade, eu tenho o meu preço unitário e eu tenho o valor da mercadoria. O valor da mercadoria é o quê? Tá? Minha quantidade vezes o preço unitário, eu tenho o valor da minha mercadoria, tá? Essa mercadoria aqui, eu não vou falar de preço X, preço net, tá? Também não vou falar de formação de preço agora para vocês nesse exato momento, não vou falar, tá? Também não vou falar para vocês de tributação de IPI, tá? Eu até coloquei aqui, ó, tá? A questão do IPI, mas eu vou tirar, tá? A questão de IPI, não vou falar do IPI por enquanto. Não vou falar do PIS e do COFINS. Depois a gente vai fazer a apuração de PIS e COFINS, vou usar esses dados aqui, mas não vou falar. Também não vou falar regra de imposto, nada disso, tá, gente? Então, não vou entrar em tributação, vou dar algumas dicas, mas não vou ficar. O que eu quero que você entenda é que uma nota fiscal, ela tem, quando você pega a nota fiscal que vai para o nosso sistema, as informações importantes, tá? É nota fiscal, o fornecedor, o produto, a quantidade, o preço unitário, o valor da mercadoria, o imposto, pode ser o IPI, o PIS, o COFINS, mas no caso eu vou usar o ICMS só, tá? E o valor de ICMS, tá? Data de emissão da nota, data de entrega. Então, assim, essas são as informações importantes, informações relevantes aqui, tá? Então, esses são todos os produtos que eu comprei, tá? Vamos pegar a Clean Sport, ela tem esses produtos, essas quantidades, tá? Cada um é uma nota fiscal. Então, assim, vai chegando nota com uma quantidade, você vai dando entrada no sistema, vai jogando na sua tabela, vai chegando nota, você entra e vai, né, jogando aí no seu sistema. Isso daí vai gerar um contas a pagar, não vou falar disso agora, mas vai gerar uma informação lá para o seu financeiro também, né? Então, depois no fluxo de caixa a gente vai ver isso, tá? Então, assim, eu tenho aqui, tá, todas as notas fiscais, os meus fornecedores, certo? E aqui eu tenho a, a, a minha quantidade, tá? Bom, então vamos lá, recapitulando, tá? Distribuidora de calçados, eu fiz o levantamento de todas as despesas, cheguei aqui, achei a margem, tá? Que eu quero ganhar.
54%. Minha despesa no total do que eu quero ganhar equivale a 46% e o que eu quero ganhar 54%, tá? Então, a partir daí eu vou para o mercado, faço meus pedidos de compra, compro meu material chega e eu começo a dar entrada nas notas fiscais dentro do meu sistema, tá? E vai gerando todas essas informações aqui, ó. Então, toda vez chega, vai gerando essas informações. Então, agora eu tenho meu DRE, já tenho a compra, tá? A pergunta que vai ficar para a próxima aula, tá? Preço de venda. Como que eu faço um preço de venda aqui na margem de 54, com o imposto, com as minhas despesas, com o meu frete, tá? Com comissões, e aí eu vou formar meu preço de venda desse produto. Aqui eu tenho o preço de compra, agora eu preciso formar o preço de venda, tá? Para depois a gente realizar o que? O faturamento. A gente vai fazer todas as notas fiscais, vamos faturar, tá? Uma coisa muito importante, tá? Que eu esqueci de falar. Aqui nas alíquotas, tá? Eu deixei a alíquota de 4, 12, 18. Por quê? Porque depois nós vamos fazer uma apuração de CMS, tá? Vamos fazer essa apuração de CMS. Ou seja, é como se a gente vai estar analisando como se fosse um mês da empresa, tá? Depois a gente vai fazer uma apuração de PIS e COFINS até chegar num fluxo de caixa, chegar num balanço e aí a gente vai criando mais abinhas com várias informações aqui em todas essas aulas aí, tá? Bom, eu vou ter o custo, tá? Disso daí. É, Vamos fazer a apuração do custo, tá? Então, assim, para quê? Eu vou fazer a apuração do custo. Porque aqui, gente, ó, eu vou precisar dessa informação, ó, eu vou precisar da venda da mercadoria, quantidade. Eu vou precisar aqui, né? A gente vai fazer venda de mercadoria por mercadoria, calculando o preço, calculando o custo, tá? E jogando todas essas informações aqui. E aí ele vai ficar mudando o meu resultado aqui, gente, até a gente chegar nesse valor aqui. Ou seja, a gente vai fazer na prática mesmo todas essas informações aí, tá? Mas o preço de venda, tá? A gente vai trabalhar o preço de venda, a venda e o custo na próxima aula aí, tá ok? Eu agradeço vocês, espero que vocês tenham gostado, tá, desse material, gostado desse básico aqui. O intuito, gente, realmente é a prática, a gente vê o que acontece nas empresas. Lógico, as empresas têm sistemas integrados que vão dar várias informações, gente. Mas mesmo com o sistema integrado, a gente geralmente muitas vezes joga em Excel, a gente analisa, a gente pega o banco de dados, analisa. Por quê? Porque eu também sempre tenho que estar olhando ali a parametrização do meu sistema para não dar algum bug, alguma informação. E para você implantar um sistema na sua empresa, você que não tem um sistema integrado, você vai implantar, ou de repente você vai trocar de sistema, é muito interessante você conhecer esse passo a passo. Por quê? Porque você vai auxiliar, né, a sua TI da melhor maneira para implantar esse sistema na sua empresa, conhecendo todas as informações. Então, o interessante é conhecer do início ao fim para você. Se você quer trabalhar com isso, se você quer trabalhar com implantação de sistema, você precisa conhecer custo, preço, imposto, você precisa conhecer como funciona isso realmente no dia a dia para você colocar dentro do seu sistema aí, tá bom? Eu agradeço aí para vocês que ficaram até o final, que assistiram essa aula. Não esquece de curtir, dar um joinha, dar um likezinho aí, né? Nunca pensei que eu ia falar isso. Deixa nos comentários aí também, comente, né? Para a gente ver. Aposto que a próxima aula vai ser muito legal aí e reforçando, gente, é coisa que acontece no dia a dia aí, tá bom? Agradeço vocês e muito obrigado aí, meus queridos primos estagiários.